Bíblia. Tome sua Bíblia agora. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tenham cuidado de a examinar diariamente, como dito a Josué, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme nela está escrito. Alimente seu corpo, mas também a sua alma. Então, diariamente, 3 porções da Bíblia, e você em um ano todo terá percorrido os 66 maravilhosos livros, essa carta gloriosa de Deus para o teu coração. Vamos comigo à Bíblia, no livro de Atos, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você chega ali ao livro de Atos, Atos do Espírito de Deus na vida da igreja, como dizem alguns exegetas. Atos capítulo de número 17, tome comigo a palavra, na altura do versículo 16. Leia comigo a Bíblia nessa manhã, tome sua Bíblia, vamos fazer leitura na palavra. Atos no capítulo de número 17, a partir do versículo 16, sob a epígrafe: Paulo prega Jesus em Atenas. Diz-nos a palavra do Senhor: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber a cidade como estava mergulhada em ídolos em toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estais nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas,
Deus não levou em conta essa falta de entendimento, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram Paulo falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Podeis sentar, amados, queridos, fazendo com vocês uma reflexão nesta palavra. O apóstolo Paulo, grande missionário, o apóstolo dos gentios, que inclusive é tema da lição da escola dominical nesse trimestre. Se você não é aluno da EBD, o meu convite: se torne um aluno da escola bíblica dominical na Assembleia de Deus mais próxima. Aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, se reúne a escola bíblica dominical, e você é nosso convidado para estar em uma escola. Querido, apóstolo Paulo, ele que é levantado por Deus, um homem que inicia o seu contato com o Senhor Jesus após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus de volta para o Pai. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era fariseu, Paulo era judeu, Paulo era doutor da lei, integrava a seita dos fariseus, era zeloso da lei, e por isso mesmo perseguia a igreja, que era vista como a seita dos nazarenos. Mas esse Paulo, a caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus, porquanto Jesus aparece a ele em uma visão, e nesta visão, na qual o brilho do Senhor ao meio-dia ofuscava mesmo o brilho do sol, Paulo acaba caindo da montaria, perde a visão, a percepção, tateando, ele chega levado pelos companheiros até Damasco, e ali Deus lhe envia seu servo Ananias, que vai orar por ele, e Paulo recobra a visão, e a partir dali, Deus vai tratando com Paulo, ele vai às águas, ele é batizado, e é levantado como um grande pregador do evangelho, porque as escamas haviam caído dos seus olhos, e Paulo tem então um entendimento da revelação das boas novas do evangelho. Ele compreende que a salvação está em Cristo Jesus, o Senhor. E é este Paulo que Deus levanta, chama desde Antioquia para levar o evangelho aos gentios, que eram os não-judeus, que era o povo que vivia no contexto do mundo da cultura greco-romana, da cultura helênica, daquele encontro da cultura do mundo grego com o Oriente, e agora sob um mundo dominado pelo Império Romano. É no meio dessas nações, no meio dessas cidades que constituíam o Império Romano, que Paulo, usando as estradas de Roma, utilizando-se dos canais de navegação estabelecidos pelo Império, Paulo, ele começa a levar o Evangelho movido pelo Espírito Santo. Ele vai percorrendo cidades, e até chegar no capítulo 17, quando Paulo está em Atenas, já tendo percorrido ali a Síria, a Cilícia, tendo passado por Derbe, por Listra, pela Frígia, tendo pregado Jesus Cristo em Galácia, na Mísia, na Bitínia, tendo anunciado o evangelho também em Troade, passando pela Macedônia, como o Senhor lhe mostrou em revelação, passando pela Samotrácia, por Neápolis, pregando em Filipos, em Anfípolis, na Apolônia, tendo pregado em Tessalônica, onde Paulo vai sofrendo em todo esse percurso ali perseguições, tendo sido perseguido na Bereia, também
Porém, apesar de que os bereanos creram, Paulo finalmente chega na cidade de Atenas. E Atenas, ela era a grande cidade cultural do mundo grego. Atenas, ela era a capital do conhecimento do mundo grego. Era um lugar de muita cultura, era a cidade das artes. Atenas é a cidade dos filósofos, pensadores como Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles fizeram carreira ali em Atenas. Atenas se orgulhava não só da cultura, não só das artes, mas da sua riqueza, do seu poder, de ser um centro de democracia. A democracia, ela tem sua origem entre os povos gregos, entre aqueles que viviam nas polis ou nas cidades gregas. É nesse lugar que Paulo está chegando, na cidade dos filósofos, na cidade de Atenas. E ao chegar ali, Paulo, ele, enquanto esperava que Timóteo e Silas, seus companheiros missionários, chegassem e o alcançassem ali, Paulo, ele passa a percorrer a cidade de Atenas. E naquela visita atenta que ele faz a Atenas, ele vai observando na Acrópole aqueles templos que os atenienses haviam feito aos deuses gregos, porquanto os gregos criam em muitas falsas divindades, e ele vai observando o culto, a grande idolatria que havia entre o povo ateniense e, na verdade, em toda a Grécia. E ele vai observando que o povo de Atenas, eles tinham uma tal profusão de deuses e falsos deuses e falsas divindades, um cuidado tão extremo em serem cuidadosos do culto que prestavam a essas divindades, que, tendo Atenas o cuidado de não estar em falta diante de nenhum daquelas divindades, eles procuram inclusive adorar mesmo ao Deus que eles não conhecessem, temendo eles que a ira daquela divindade viesse então sobre eles. E é nesta cidade que Paulo se encontra, é nesta cidade que Paulo vai travar uma das maiores batalhas jamais registradas na palavra. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está mergulhado em uma cultura, está mergulhado no meio de um povo e de uma época que cria em divindades que talvez você não conheça, e eu quero assim fazer um breve resumo para que você possa entender que mundo era aquele. Paulo, ele está diante de um povo que não cria que os deuses, as divindades criaram céus e terra. Bem ao contrário, eles criam em deuses que não eram criadores, mas em deuses que eram criados, eram falsas divindades. O verdadeiro Deus, ele não tem princípio nem fim, ele é eterno, ele é o sempre eterno Deus. Mas os gregos entendiam que no início havia apenas o caos, ou seja, havia uma grande confusão, havia um mundo, um universo, cosmos. Na visão grega, na cosmovisão grega, no pensamento grego, havia um mundo, um universo cheio de muita confusão. E é nesse universo que vai surgir então a divindade que eles chamam de Gaia. Gaia é a terra. Gaia, eles achavam que a terra onde nós vivemos, ela era uma terra que era plana. Imagine uma moeda que é redonda, mas que é plana. Essa era a visão que eles tinham da terra. Eles imaginavam a terra como que tendo a forma de uma moeda dividida ali em duas metades. Acima da terra, então, surge a própria terra, a própria divindade Gaia. Ela vai gerar sobre ela uma divindade que iria cobri-la. E essa divindade era chamada de Urano, ou seja, o céu. E da união de Gaia com Urano que a cobria, aí vão surgindo outras divindades nas quais os gregos criam. E nessa sequência de divindades que vão surgir, eram divindades terríveis. Eles chamavam essas divindades de os titãs, e eles temiam muito a força e o que podia lhes fazer esses titãs. E quem eram os titãs dos quais os gregos tanto acreditavam? Eles entendiam que da união de Gaia, ou da terra com o céu, havia surgido o oceano. Era uma divindade, era um titã, o oceano que
inclusive representa pela palavra, você já percebe, dá nome ao conjunto dos mares. A divindade Koios havia surgido então Crio, e você lembra logo de gelo, né? Criogenia. Crio era a divindade do gelo, do frio. Imperium, e você lembra logo de império e de poder. Essa era uma outra divindade surgida da união de Gaia com Urano, com o céu. Zapeto, Teia, Reia, a Temis ou Vênus era uma outra divindade. Nemógene, Tebes, Tétis e Cronos, e você lembra logo do tempo, né? A divindade Cronos. E segundo a crença dos gregos, segundo a mitologia, a religiosidade grega, Cronos, ele odiava o seu pai Urano, ele odiava o céu. E como ele odiava o céu, um dia é dito pela mitologia que quando Urano cobria a terra, Cronos vai e lhe corta as genitais, lhe corta os testículos que vão cair no mar. E ao cair no mar, há ali uma grande erupção, e do encontro dessas genitais com uma concha, surge então uma divindade chamada Afrodite. E você lembra logo do que é afrodisíaco, a divindade do prazer. Dessa situação, dessa revolta de Cronos contra o seu pai, esse filho quer destronar o seu pai, segundo a mitologia grega, e aquele Cronos que foi agredido pelo próprio filho, ele lança sobre Cronos uma maldição, dizendo que um dia um filho de Cronos também faria com ele o mesmo. E Cronos, temendo essa maldição que foi lançada pelo seu pai, ele começa agora a devorar todos os filhos que lhe nasciam. Ele ia tendo filhos com as suas irmãs, que eram também divindades, e à medida que aqueles filhos surgiam, ele os devorava, até que ele vai ter um filho com Reia, e essa divindade Reia tem um filho a quem chama de Zeus, mas ela oculta esse filho, ela esconde essa divindade recém-nascida, de modo que esse Zeus vai crescer, e quando Zeus crescer, ele vai promover uma revolta contra Cronos, agora o seu pai, cumprindo a maldição que Urano havia feito, e ele vai destronar Cronos, ele vai prender os titãs, vai lançá-los lá no Tártaro, ou seja, no abismo que, segundo a crença grega, existia sobre a terra. Ali ele lança os titãs, ele toma o domínio, então, o controle da terra, vai ali no Monte Olimpo, que é o maior monte que existe ali no país, na Grécia, naquele relevo, 3.000 metros de altura. Segundo a crença grega, Zeus vai estabelecer ali o seu reino sobre a terra. Ele vai dividir o controle do mundo com outras duas divindades. Ao Hades ele entrega o reino dos mortos, e a Poseidon ele vai entregar o governo dos mares, de modo que três grandes divindades, segundo o pensamento grego, estavam dominando o mundo no qual eles viviam, imersos em suas crenças e na sua maneira de ver e na sua maneira de pensar. E aí, dessa ação de Zeus, vão surgindo agora outras divindades. Deus, ele tem uma esposa que se chamava Hera, e ela era a padroeira das mulheres casadas. As mulheres casadas tinham sempre dentro de casa um ídolo de Hera, a quem elas prestavam culto. Os homens, do lado de fora das casas, tinham sempre um ídolo, que era o ídolo de Zeus, a quem eles tinham como padroeiro e a quem eles prestavam culto. E dessa união entre Zeus e Hera vão surgindo outras divindades. Eles criam, por exemplo, em Ares, o deus da guerra, que os romanos chamavam de Júpiter. Ares, ele era um deus tão mau, uma divindade tão má, ele praticava tanta maldade que as divindades do Olimpo vão julgá-lo numa colina chamada Colina de Marte, ou Colina de Ares, que havia em Atenas, chamada de Areópago, justamente vindo o nome de Ares, Areópago, o tribunal onde Ares seria julgado pelas divindades por conta dos seus crimes. Eles criam em Apolo. Apolo era a divindade da sabedoria, era a divindade da beleza, era a divindade das profecias. Havia o oráculo de Delfos, que os gregos procuravam para
buscar direção, para buscar orientação. Apolo tinha uma irmã gêmea chamada Atena. Atena, que era a padroeira justamente dessa cidade, onde o apóstolo Paulo está chegando, no meio desta cultura, no meio desta idolatria. Apolo tinha um filho a quem eles chamavam de Asclépio ou Esculápio, e você se lembra de Jesus ali, quando ele chega no tanque de Betesda, havia ali um ídolo que era adorado, e aquela história de que havia uma divindade que movia as águas, um ser divino movia as águas, e quem caísse nas águas era curado. Na verdade, aquilo era um culto pagão ao filho de Apolo, a Asclépio. A arqueologia vai mostrar isso nas escavações feitas recentemente ali em Jerusalém. Não nos admira que há 38 anos um paralítico esperava a oportunidade de ser curado, sem nunca receber o milagre pelo qual ele tanto buscava naquele lugar. A deusa Atena era considerada a deusa daqueles que eram empreendedores, daqueles que tinham negócio, e era adorada por eles. A deusa Artemis, a deusa Diana dos Efésios, ela tinha essas divindades, costumava ter mais do que um nome. Então Artemis, também conhecida como Diana dos Efésios, no nosso tempo ela é chamada de Mulher Maravilha. Quem não assistiu aí o filme da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha inspirada em Diana dos Efésios, ou na Artemis, era a divindade da caça, era adorada também ali no mundo grego. Hermes, também conhecido aí pelos que gostam de gibi, não é? O Mercúrio, aquela divindade que também conhecida como Flash, né? Quem assiste aí séries na televisão, né? O Flash, que tinha um capacete com asinhas e asinha nos pés, ele era considerado o mensageiro do Olimpo, e ele levava essas mensagens às pessoas através de sonhos. Ele era o padroeiro dos viajantes, ele era também o padroeiro dos ladrões, não é? O batedor de carteira, né, que rapidamente rouba a carteira de alguém, tinha Hermes como seu padroeiro. Também nós temos Hefesto, ele era a divindade, o padroeiro dos ferreiros, daqueles que produziam, que eram artesãos. Segundo a mitologia, era ele quem providenciava os raios que Zeus utilizava, porque quando o grego via o céu se entenebrecer de nuvens e via os raios cortando o céu, ele entendia que era Zeus, a divindade que comandava o Olimpo, que estava lançando raios no meio daquelas tempestades, e por isso eles tinham muito medo também de Zeus. Zeus, ele era uma divindade que gostava de orgias, ele era promíscuo e procurava ter muitas mulheres, muitas amantes, a quem a sua esposa Hera perseguia. E por isso ela era a divindade ou a padroeira das mulheres casadas, que também detestavam quando os maridos arrumavam as amantes. Afrodite que é dada por Zeus para ser mulher dessa divindade que era adorada pelos ferreiros, que era o Hefesto. É dito que quando Hefesto era criança, era jovem, ele entrou numa briga e ele é empurrado do Olimpo e leva 3 dias nessa queda. Hefestos, ele era, portanto, deformado, ele era feio, era um deus fedido, fedorento. Apaixonou-se por Atena, mas Atena o rejeitou, que era uma divindade, segundo a crença grega, muito bela. E Zeus, porque ele lhe fazia os raios, lhe dá por mulher Afrodite, mas Afrodite, sendo sensual, segundo a mitologia, vai traí-lo. Veja que a traição já estava presente no mundo grego. Ela vai cometer adultério com a divindade da guerra, com Ares, e dessa união de Afrodite com Ares vai surgir Eros, e pelo nome Eros você já imagina em erotismo, né? Era a divindade do erotismo. Ele é chamado por aí de Cupido, não é? O Cupido, aquela criança que nunca cresce, que tem asinhas, que fica com uma flecha flechando aqueles que vão se apaixonando. Era uma divindade também que era cultuada naquele universo dos gregos. Havia ainda Dionísio. Dionísio é também chamado de Baco. E você talvez conheça ele por um outro nome, que é Momo, no carnaval,
que aí muitos países, como o nosso Brasil, celebra o carnaval, não é? Quando não tem pandemia, aí no mês de fevereiro, e é chamada de as festividades de Momo, as festividades de Baco, de Dionísio. Ele era a divindade da orgia, era considerado uma divindade afeminada, ele era afeminado. Então era o padroeiro dos afeminados naquele mundo grego. Esse Dionísio também era o padroeiro dos alcoólatras, porque ele era voltado para a bebida, para o vício da bebida. Havia também Hefaestos, Éstias, Demétria. 12 divindades principais eram adoradas naquele mundo grego, uma para cada dia do ano. Você percebe que nós temos 2 meses do ano que levam o nome de divindades. Nós temos o mês de junho, que é Juno, uma homenagem a Hera, uma divindade grega, e nós temos o mês de março, que vem de Marte ou de Ares, que era também uma divindade principal do mundo grego. Então Zeus era adorado por eles como divindade principal, Poseidon, que dominava sobre os mares, Hefaestos, Ártemis, Hestia, Afrodite, Demétria, Hermes, Ares, Apolo, Hera e Atena. Eram as 12 divindades principais que toda aquela Grécia adorava e servia. É dito que em Atenas era mais fácil você encontrar-se com uma imagem, com uma estátua. E olha, os gregos se especializaram em fazer estátuas com a máxima perfeição. A gente pensa que Photoshop é uma criação, uma criatividade artística só da nossa era. Mas na verdade, o que alguém faz com Photoshop quando tira uma foto, né, tira uma ruga, tira um defeito, uma mancha do rosto, né? As pessoas fazem muito isso, só publica aquela foto bem arrumadinha. Os gregos, eles também faziam isso, só que eles faziam isso no mármore. Eles pegavam a estátua, o corpo humano, e eles esculpiam ali aquela divindade, e eles faziam com tal extrema perfeição que era impossível que o corpo humano atingisse aquela perfeição, utilizando inclusive proporções áureas para fazer aquelas estátuas. E alguém disse que haviam 30.000 divindades, 30.000 ídolos em toda a cidade de Atenas. Atenas reunia mais ídolos do que em toda a Grécia, e por isso é dito que era mais fácil, mais provável que você se encontrasse andando por Atenas com uma divindade, com uma imagem de escultura, do que com um ser humano. E havia essa ironia naquela cultura em relação à cidade de Atenas. Atenas era uma cidade, portanto, que apesar da cultura, apesar da filosofia, de ser a terra de Platão, de Péricles, de Aristóteles, dos grandes filósofos estudados ainda hoje nas nossas universidades, nos cursos de filosofia, era uma cidade que, do ponto de vista espiritual, vivia mergulhada numa profunda ignorância. E Paulo, ele percorre Atenas, e à medida que Paulo percorre Atenas, ele vai sendo impactado, porquanto Paulo conhecia o verdadeiro Deus. Paulo conhecia a verdade que liberta, e vendo aquela cidade imersa em densas trevas espirituais, ele se dirige à praça ou à ágora. A praça daqueles dias no mundo grego não é como a praça que nós fazemos, um jardim na cidade. A praça ou a ágora era o lugar onde os grandes debates aconteciam, onde as grandes discussões se davam. E Paulo vai ali, e ali ele começa a anunciar Jesus Cristo. Ele começa a anunciar ao verdadeiro Deus. Ele começa a dizer para o povo de Atenas ouvir que os céus e a terra não criaram-se, não foram criados por si mesmo, não surgiram no meio do caos, não, mas que o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, aquele que não é criado, aquele que não é criatura, mas aquele que é o Criador, ele criou os céus e a terra. Ele começa a anunciar que no princípio criou Deus os céus e a terra, que Deus havia formado o homem. E essa mensagem de Paulo que anunciava a Cristo, a Jesus Cristo, o caminho,
a verdade e a vida, aquele que leva o homem até a presença do verdadeiro Deus, anunciando ainda que havia a ressurreição dos mortos. Essa visão de morto ressurgir era algo que para o mundo grego era um escândalo, porque os gregos entendiam que quem morria não voltava mais, mas quem morria, se fosse bonzinho, ia para um lugar chamado Campos Alísios, e por isso os gregos tinham como expectativa em um futuro em viver nesse lugar chamado Campos Alísios, e aqueles que praticavam o mal iam para viver no mundo de Hades, do qual ninguém podia escapar, do qual ninguém poderia jamais sair. Essa era a visão que tinha o mundo grego, mas Paulo fala que há salvação, Paulo fala que há uma porta de escape, que Jesus Cristo é a porta, que quem entrar por esta porta entrará e encontrará salvação, que Jesus Cristo é aquele que dá vida e vida em abundância, que quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem vida e vida eterna, que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá outra vez, e aquele que vive e crê em Jesus Cristo jamais morrerá. Essa palavra, essa mensagem, ela vai criando ela chama a atenção dos filósofos que estavam na ágora, e eles começam a chamar Paulo de paroleiro, ou seja, de papagaio, alguém que repetia aquilo que não era capaz realmente de saber e de avaliar o que estava falando, porque eles se sentiam confrontados com aquele ensino que Paulo estava propagando naquele lugar de debates, naquele lugar de discussões filosóficas, de modo que os epicureus e os estoicos que haviam ali, os discípulos de Epicuro e os discípulos de Zeno, duas correntes filosóficas que predominavam ali em Atenas, e uma se opunha à outra. Epicuro, ele ensinava acerca da paz que você obteria quando você deixasse o ódio de lado, quando você deixasse a inveja de lado, e você viveria uma vida de verdadeira paz, de verdadeiro deleite. E com o passar dos anos, essa visão de Epicuro, os seus discípulos vão distorcendo o seu ensino e vão ensinando agora que não, a vida você tem que mergulhar em prazer. Nós não temos, que enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos aproveitar a vida, nós precisamos nos deleitar nos prazeres, nos deleites, tudo é permitido. Era isso que aqueles filósofos diziam: olha, você pode fazer o que você quiser, porque tudo é permitido, você pode se deleitar, você pode encher a cara, você pode, se fosse nos dias de hoje, você pode usar droga, você pode, faça tudo que traga prazer, você pode se prostituir, você pode, experimente de tudo, porque a vida é prazer, a vida é ter apenas prazer. Viva a vida intensamente. Era algo que agradava aqueles que tinham o temperamento sanguíneo e colérico. Viva a vida intensamente. Era isso que eles diziam, essa visão que alguns roqueiros dizem: olha, morra jovem, curta a vida, se drogue, morra, aproveite a vida, porque ele sabe que quanto mais alguém mergulha nas drogas, menos expectativa de vida tem. Mas eles dizem: vale a pena, porque você não vai precisar envelhecer, a vida é apenas isso, a vida é apenas prazer. Era isso que os epicureus acreditavam. Os estoicos, por outro lado, já tinham um pensamento que ia em outra direção. Eles diziam: olha, a vida é assim mesmo, você não aceite a vida como ela é, suporte o sofrimento, viva na impassividade, conheça, seria numa linguagem de hoje, viva na paz dos cemitérios. Era isso que eles diziam. Não existe outra forma de viver, não há como ter verdadeira alegria, a vida é cheia mesmo de sofrimentos, não há verdadeira abundância na vida. Viva a vida dessa maneira. E para estas duas correntes filosóficas, Paulo está apresentando o Evangelho. Ele está dizendo para aqueles que achavam que a vida era apenas prazer, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, que Deus, ele não entregou o homem para viver entregue a si mesmo. De modo que nessa discussão, quando Paulo fala de Jesus e quando Paulo fala da ressurreição que na língua grega é uma palavra que é
Anástasis. Essa palavra eles entendiam que era uma pessoa e achavam com isso que Paulo ele apresentava uma divindade masculina, que era Jesus, e uma divindade feminina, que era Anástasis, ou a ressurreição na visão deles. E por isso eles fazem a Paulo um desafio. Eles convocam Paulo para um tribunal. Eles vão convocar Paulo para uma arena, para se degladiarem com o apóstolo Paulo diante das ideias as quais Paulo lhes traz. E o lugar para essa batalha seria no lugar onde o deus Ares, o deus Marte, a divindade Marte foi julgada, segundo a mitologia grega, naquela colina onde estava o Areópago, aonde eles vão reunir toda a população e os anciãos e os sábios de Atenas e vão colocar Paulo no meio. Paulo agora ele vai falar para aquela população. Paulo agora ele vai enfrentar 30 mil ídolos, 30 mil divindades que eram adoradas pelas ruas, que eram adoradas nas casas, nos lares do mundo de Atenas, do mundo grego. E tomando a palavra de Deus, Paulo, ele começa a dizer para eles, aqui no versículo 21, ele diz: porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto ali na ágora, se não tratar das últimas novidades. O versículo 22 diz: sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago, naquela batalha de ideias, naquela batalha entre a mentira e a verdade, entre as trevas e a luz, entre a falsa religião e o verdadeiro Deus, entre a falsa divindade e o Deus criador de todas as coisas, entre o pensamento do homem e a revelação da palavra segundo o Espírito de Deus. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. Caros atenienses, Paulo amava os atenienses e eu quero dizer que Deus também te ama. Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos supersticiosos. Eles eram muito supersticiosos e a sua religião era uma religião de superstição. Eles serviam a divindades falsas que os oprimiam, pois caminhando pela cidade, observei com cuidado seus objetos de adoração, ou seja, os seus ídolos, os seus templos, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. No seu cuidado e na sua muita idolatria, temendo que alguma divindade deixasse de ser adorada, eles tinham criado um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz: ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. E toda Atenas agora o ouvia. E ele diz: o Deus, oh glória, o verdadeiro Deus, o Deus, versículo 24, que criou o universo, ou seja, que criou o cosmos, que criou todas as coisas. Não é o caos que criou alguma coisa, mas é o Deus Todo-Poderoso. Se você achar que tudo é fruto do acaso, então você está convencido de uma coisa, que se alguém pegar uma gráfica aonde se imprime alguma coisa e colocar uma bomba naquela gráfica e explodir a gráfica, dessa explosão, dos estilhaços desse caos, dessa gráfica, vai surgir uma biblioteca completa, com milhares de volumes todos escritos. Era isso que os gregos na verdade pensavam, e é isso que aquele que não crê em Deus na verdade acredita. E Paulo diz: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, aquele que os homens até o século passado diziam que o universo era inerte, que as estrelas não se moviam, mas na verdade, um dia o Hubble, estudando o universo, aquele astrônomo percebe que o universo está em movimento, e nos seus estudos ele identifica hoje uma verdade científica, que tudo quanto existe
surgiu de um único lugar, surgiu de um único ponto no universo. É o que a Bíblia diz que no princípio, que o universo nunca foi eterno, mas o universo teve um começo, teve um princípio. No princípio, Deus criou o Big Bang, Deus criou os céus e a terra pelo seu poder e pela sua vontade. E Paulo está agora dizendo para os gregos que Deus criou todas as coisas, o verdadeiro Deus, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas, porquanto ele é grande. A terra não pode contê-lo, os céus não podem contê-lo. Ele é o Altíssimo, ele é todo-poderoso, ele é grande. Este é o nosso Deus. E Paulo vai dizendo no versículo 25, ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de alguma coisa. Os deuses gregos exigiam serviço daquele povo, os deuses gregos exigiam oferendas daquele povo, e se eles não praticassem essas oferendas, eles temiam pelas suas vidas, eles temiam pelas suas cidades, eles temiam pelas suas plantações, eles temiam pelo seu modo de vida. A opressão era tamanha que eles eram escravos daquelas divindades, e por isso Paulo vai dizer, como se ele precisasse de alguma coisa. Na verdade, tudo é de Deus, o céu é de Deus, a terra é de Deus. Eu vou te dizer mais, o coração que bate no teu peito também é de Deus, o pulmão que você tem, com o qual você respira, veio de Deus e foi Ele que te fez. O salmista diz, olhando para os céus, para o firmamento, para as estrelas que tu criastes, eu me pergunto quem é o homem, para que dele tu te lembres, e o filho do homem. Olha, quando a Voyager viajou pelo espaço sideral, depois que ela cruzou Plutão, quando ela estava bem distante já do sistema solar, foi dado um comando desde o Cabo Canaveral, alcançando por ondas de rádio a Voyager, e pediu-se que a câmera da Voyager ela virasse em direção à Terra e tirasse uma foto. E daquela foto tirada fora do sistema solar, é visto que num raio e um único pixel daquela foto estava um pontinho azul, era o planeta Terra. A Terra é apenas um pontinho azul no meio do espaço sideral, mas Deus Todo-Poderoso contempla a Terra. É dito que o Altíssimo, que se senta no alto e sublime trono, ele se inclina para contemplar e para ver o que se passa na terra, e ele contempla a tua vida nesta hora, ele contempla a tua alma, o teu pensamento neste momento. O Deus Todo-Poderoso, que não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de alguma coisa, porquanto ele mesmo concede a todos a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades. Ele cuida da ave do céu, ele cuida do sabiá, ele cuida do pardal, ele cuida da andorinha, ele cuida dos peixes que estão no oceano, ele cuida de todas as coisas, e ele cuida de você, ele tem cuidado de você, e ele te ama. Deus prova o seu amor para contigo, em que Cristo Jesus morreu por você na cruz do Calvário, sendo eu e você ignorantes, pecadores diante de Deus, e ele nos providenciou salvação de um só homem. Paulo está explicando para eles, porquanto naquela cultura se acreditava que o surgimento do homem é dado a partir da lama, é dado a partir do lobo, quando um titã foge do Tártaro, rouba o fogo divino que estava lá no Olimpo, e através do lodo, da lama, da vida, há uma forma que, segundo o entendimento grego, seria o homem. Mas Paulo está dizendo a eles agora a verdade: de um só homem fez todas as raças humanas. Não surgiu a raça humana toda de uma vez, não, mas ele esclarece dizendo, de um só casal, de um só homem fez todas as demais nações, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos aonde deveriam habitar. Paulo está dizendo, o homem não está entregue ao caos, o homem não está entregue ao acaso, o planeta Terra não está entregue ao acaso, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele é Senhor e ele é soberano. Ele controla o movimento da lua, o movimento do sol e das estrelas, e ele guia o planeta pelo espaço sideral, sem ele errar o caminho.
caminho, sem desviar para a esquerda, sem desviar para a direita. Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No versículo 27, Paulo diz: Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. E provavelmente, como que tateando, quando você não conhece o Evangelho, o homem tem muitas ideias. Alguém diz: olha, o problema não é ter ideias sobre Deus. E as pessoas vão ter ideias sobre Deus em qualquer cultura que você pesquisar, nas ilhas mais distantes, nos lugares aonde você for, em qualquer época da história humana, aonde haja a presença humana, você vai encontrar o homem tendo ideias sobre o divino. Você vai encontrar o homem numa busca do divino. O problema não é ter ideias sobre Deus, mas o problema é ter ideias erradas acerca de Deus. Deus, ele é soberano e ele se revela ao homem através da sua palavra. A palavra de Deus esclarece, é a luz que brilha na escuridão espiritual do homem. Por isso o apóstolo Paulo diz que a humanidade provavelmente o encontraria como que tateando na escuridão das trevas e pudesse encontrar, ainda que de fato Deus não esteja distante, mas ele está perto. Para o ateu que diz Deus não existe, o mar que quebra lá na praia declara: ele existe. Para o ateu que diz Deus não existe, o sabiá canta de manhã dizendo: Deus existe. Para aquele que diz que Deus não existe, as frutas brotam das árvores dizendo: não, você está enganado, Deus existe, Deus é real. O sol levanta de manhã e ele declara: Deus existe. A lua aparece de noite com as estrelas e dizem: Deus existe. O coração bate no peito do homem dizendo: Deus é real, Deus existe. Venha conhecer o único e verdadeiro Deus, venha servi-lo. Oh, ele te fez, ele te amou e ele te criou, pois nele vivemos. E Paulo cita aqui alguns poemas dos gregos dizendo, e esse poema é de Epimênides, ele diz: pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos. Como declararam alguns dos vossos poetas, e ele vai citar aqui Arato e também Cleanto, quando ele diz: porquanto dele somos descendentes, dele somos criação. A Bíblia declara pela caneta do apóstolo Paulo que somos poemia de Deus, somos produto das suas mãos. Ele é o divino oleiro, aleluia. Ele te fez, ele te formou e ele te deu a vida. Como diz o salmista, de uma maneira tremenda tu me formaste no ventre da minha mãe. A vida que você tem é presente de Deus. Porquanto, considerando que somos geração de Deus, aí Paulo diz: se há um Criador, então a verdade não é relativa, como alguém prega por aí, como alguma filosofia tenta incutir na mente dos homens. Se existe um Deus, então verdade é verdade e mentira é mentira. Santidade é santidade e pecado é pecado. Se existe um Deus e esse Deus é santo, se existe um Deus e esse Deus é a verdade, então é verdade que ele aborrece o pecado e é verdade que ele aborrece a mentira. E a palavra de Deus vai dizendo: não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, mesmo que a imagem seja de ouro, metal tão precioso, prata ou até pedra, esculpida pela arte e a idealização humana. Se existe um Deus, ele não está limitado à forma. Deus, Paulo sabia que o verdadeiro Deus é invisível. É dito à samaritana, quando ela pergunta a Jesus: aonde devemos adorar? Devemos adorar aqui neste monte ou lá no Monte Moriá em Jerusalém? E Jesus diz para ela: Deus é Espírito. Oh, aleluia! Deus é Espírito, o olho carnal não vê. E importa que os seus verdadeiros adoradores não o adorem diante de uma imagem esculpida de ouro, de pedra ou de prata, como diz o apóstolo Paulo. E o Salmo 115 diz que eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Eles têm pé, mas não conseguem caminhar. Iguais a eles são os que os fabricam, e aqueles que os servem, e aqueles que o adoram. O verdadeiro Deus é Espírito. Importa que o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora o adore em espírito e em verdade. Você não precisa de um ídolo para adorar o verdadeiro Deus. Você não precisa de uma imagem, de uma
de um mediador, de um padroeiro, de uma padroeira, de um ser que foi criado como você foi criado para adorar o verdadeiro Deus. Não, o verdadeiro Deus está perto de você, Ele está em toda parte e Ele se manifesta àquele que tem o desejo de conhecê-lo. E se você tem esse desejo, Ele vai se revelar para você nesta manhã em que estamos na sua presença. Em épocas passadas, versículo 30, Deus não levou em conta essa falta de entendimento ou sabedoria, mas agora ordena. Olha a vontade de Deus. Você ama a Deus, você quer conhecer a Deus? Escute a sua palavra. Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, aonde chega louvor e palavra nesta hora, cheguem ao arrependimento. O arrependimento é algo, querido, que precisa acontecer com o pecador. O arrependimento é quando o pecador entende que ele errou o alvo. Pecar é errar o alvo. Quando arrependimento chega, o homem entende: eu estou fazendo do jeito errado, eu estou adorando do jeito errado, eu estou adorando a uma falsa divindade, ou quem sabe adorando a um guia, a um demônio, a uma entidade. Essa entidade não é Deus. Essa religião africana não é a verdadeira religião, porque não adora ao verdadeiro Deus, adora entidades. Essa religião que tem tantos ídolos não é a verdadeira, não está conforme a palavra de Deus. O verdadeiro Deus não é adorado através de ídolos nem de entidades. O entendimento vai chegando na pessoa. O verdadeiro Deus, eu não adoro Ele enchendo a cara de cachaça no Natal. O verdadeiro Deus, eu não adoro a Ele fazendo oferta para nenhuma deusa que está no mar. Não, o Deus verdadeiro eu adoro em espírito e em verdade. O homem vai entendendo o evangelho, ele percebe que pecado é pecado e o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas o pecado faz uma barreira que impede que o homem tenha acesso à presença de Deus. É por isso que alguém pode estudar, alguém pode ter diploma de universidade, alguém pode ter muita cultura, mas se vive mergulhado no pecado, está em trevas espirituais, está separado do verdadeiro Deus. Não importa quanta cultura tenha, Deus é espírito. Deus, Ele vai muito além do que apenas a razão. A razão nos ajuda a entender que há um Deus, mas a revelação de Deus é em espírito, porque Deus é espírito e aquele que o adora precisa nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. O homem na natureza caída, ele não consegue por si só conhecer a plenitude de Deus. Ele necessita crer no Evangelho, ele precisa crer em Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, porquanto nos diz a palavra na primeira carta de Paulo a Timóteo 2:5, ele diz: há um só Deus. Guarda essa verdade no seu coração. Há um só Deus. Não existem um panteão de deuses. Não, há um só Deus que criou todas as coisas. Oh glória! E há um só mediador. Não há dois mediadores, não tem três mediadores, não há duas medianeiras, quatro medianeiras. Há um só Deus e há um só mediador. Está na palavra de Deus. E um só mediador entre Deus e o homem. E esse mediador chama-se Jesus Cristo. Aquele para quem João Batista apontou o dedo por revelação e disse: aí não é um carpinteiro, não é o filho de Maria, não é o filho de José, não é o Nazareno, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que está no meio de vocês e que vocês não conseguem identificar, é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele está no meio de vós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a porta. E aquele que entra por essa porta entrará e encontrará vida e encontrará salvação. É esse que convida dizendo: vinde a mim todos. É o desejo de Deus se encontrar com você. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus para a tua história. Não é verdade que você tem que sofrer, sofrer e sofrer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele te liberta da opressão, ele te liberta do domínio dos guias e das entidades, ele te arranca da magia negra, ele te arranca da prostituição, ele te tira do vício do alcoolismo, ele te tira do vício do cigarro, ele te tira das prisões espirituais que o pecado prende
que o pecado aguilhoa, ele tem este poder, e aquele que se encontra com ele, se encontra com a verdade. Ele disse a Israel: e conhecereis, Brasil, a verdade, e conhecereis, planeta Terra, a verdade, e a verdade vai libertar. Jesus Cristo é a verdade. Conheça a verdade de Deus e creia nesta verdade. 31 diz: porque determinou um dia. Oh glória! Ele determinou um dia especial em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, e Ele aborrece a mentira, Ele aborrece a idolatria, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso, Ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos, ou seja, aquele que morre, aquele que foi sepultado, se ele estiver em Cristo, a vida não terminou para ele, a vida não terminou para ela, porque se crê em Jesus Cristo, a primícia daqueles que dormem ressuscitou, também vai ressuscitar. Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e quando eu for, eu voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus está na presença de Deus, e é na presença de Deus que você estará, se você crer no Evangelho, se você crer em Jesus Cristo. Olha, arrependimento envolve a consciência da verdade, do erro que o homem pratica. Arrependimento toca na emoção do homem. Quando a emoção é tocada, o homem muitas vezes verte lágrimas de arrependimento. Judas, ele pecou contra Jesus, ele traiu Jesus, ele percebeu o seu erro, ele até ficou amargurado, mas Judas esqueceu de fazer a terceira coisa que envolve o verdadeiro arrependimento, que é mudar a trajetória. Pedro, ele traiu Jesus também. Pedro chorou amargamente quando o galo cantou. Ele sentiu o pecado que havia cometido, mas Pedro não ficou no pecado, ele mudou o rumo. Ele deu meia volta. Se o pecado é errar o alvo, Jesus é o caminho. Ele te leva ao alvo certo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aqueles que ouviram Paulo naquela batalha, aqueles que ouviram Paulo naquela batalha de verdade contra a mentira no Areópago, eles tiveram 3 reações. Um grupo escarneceu, um grupo adiou, dizendo: outro dia te ouviremos mais. Mas um grupo, e eu encerro com isso dizendo no versículo 34, aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Oh, aleluia, creia em Jesus Cristo. Entre eles estava Dionísio, ou seja, era um adorador de Dionísio, do deus da cachaça. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Nessa manhã, na tua Atenas, no teu Areópago, está a presença do Senhor através da sua palavra. E eu quero te convidar a fazer como fez Dionísio, a fazer como fez Dâmaris e outros atenienses, que disseram: eu vou deixar o pecado, a falsa religião, a idolatria, e eu quero servir o verdadeiro Deus. Venha servir o verdadeiro Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está diante de você. Como eu faço, pregador, para ser salvo? Foi perguntado isso também a Paulo na cidade de Filipos. Perguntou-lhe o carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: confia no Senhor Jesus Cristo. Confia a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Escreva no chat: eu quero Jesus. Escreva no chat: eu quero servir a Jesus. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero me reconciliar para servir ao único e verdadeiro Deus. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela atenção. Louvor e palavra chegando até você, e a gente prossegue